Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje, como prometido na semana passada, continuaremos com essa nossa conversa com a senhora Maria da Penha, que gentilmente nos atende mais uma vez. Senhora Maria da Penha, a educação no processo, de uma palavra que tem sido usada muito marcantemente nesse momento, a desconstrução de uma mente muito arraigada em conceitos masculinos, exclusivistas, machistas muitas vezes, que não reconhecem o valor ou o direito das mulheres. Como é que a senhora enxerga a educação nesse processo, como a senhora dizia, de uma desconstrução, de mostrar que o mundo não é aquilo que nós trouxemos até agora como bagagem cultural? O mundo, na verdade, é muito mais plural. Sim, você veja que eu tive a educação baseada dentro de um colégio de freiras, né, durante o meu curso ginasial, o curso científico, né, que na época era dessa maneira que era dividido. Então, eu convivi com meninas. E a experiência das meninas são as experiências que são passadas pelos seus pais e suas mães, né? Então, quer dizer, a realidade mesmo, eu não convivi com crianças no meu curso primário, com meninos do meu curso primário, no ginásio também não, e do científico também não. Então, qual é o conhecimento que eu tinha da conduta dos meninos, da maneira de ser dos meninos, né? Quer dizer, eu não tive essa experiência que as escolas mistas, que hoje são todas assim, né? Aquela convivência já permite a professora verificar ali os meninos que vêm de uma educação da sua comunidade, da sua família, uma educação machista, né? Eles tratam as meninas do seu colégio como vê seu pai tratar sua mãe ou seus vizinhos tratarem as suas mulheres, né? Então, esse exemplo tem que ser desconstruído pela escola, em observar os alunos, né? Aqueles que praticam o bullying, observar que aquele menino que pratica o bullying, ele está vindo de uma família, de um local onde isso é comum acontecer. E aí é que está o papel da escola em desconstruir. E essa desconstrução foi solicitada ainda em 2001, na recomendação internacional, que você pode ver na internet, que existe, né? As recomendações 12.051 em relação ao meu caso, mas que ainda não foram totalmente implementadas, entendeu? A educação está parada em relação ao que a OEA solicitou que fosse feito no país. E eu gostaria de lhe perguntar, senhora Maria da Penha, dentro da sua observação, porque nós estamos agora há 16 anos da Lei Maria da Penha, muito foi conquistado, um terreno muito grande se expandiu, mas nós sabemos que muita coisa ainda precisa ser realizada e concretizada, como esse próprio exemplo que a senhora acabou de mencionar. O que a senhora observa e que a senhora vê de desafios daqui para frente que as mulheres terão que lidar para cada vez mais conseguir o seu espaço e a garantia dos seus direitos? As mulheres precisam se manter unidas, né? E cobrar dos seus gestores públicos as políticas que precisam ser implementadas, né? E a sociedade ter consciência, os órgãos de comunicação que estão fazendo o seu papel, estarem atentos a essa cultura machista, né? Essa cultura homofóbica do país, né? Porque o país tem que acolher a todos e a todas. Todos nós precisamos ser bem acolhidos e respeitados, né? E, no entanto, a gente sabe que, no primeiro momento, só os homens eram respeitados. As mulheres tinham que dizer amém a quem não lhe respeitava dentro de casa, mas perante a sociedade era uma pessoa de respeito. Como é que a senhora observa essa ampliação do entendimento da lei? Porque a senhora falou que, dentro da sua própria experiência, a senhora sofria também, dentro da violência física, a violência psicológica. Hoje a lei já entende também o contexto de violência psicológica, ainda que com atraso, ela entende esse processo dentro do aspecto legal.
Qual a importância da ampliação do entendimento do direito das mulheres? Foi fundamental, porque as mulheres que não tinham uma marca física da violência, como é que ela poderia chegar numa delegacia e dizer, não, ele não me bateu, mas ele faz isso, aquilo, outro, né? Como a violência sexual também, né? Então, a gente vê que a lei, ela foi realmente produzida, ela foi criada através de mulheres, né, do movimento social, que participavam de vários movimentos mundiais, né, de conscientização sobre o que nós precisamos, quais são os direitos que nós temos, né, e quais são os direitos que devem ser respeitados. Os direitos das mulheres devem ser respeitados. Como é que a senhora observa esse espaço cada vez maior de debates públicos, lidando justamente com uma conscientização, porque é importante, como a senhora dizia, a educação, mas também a conscientização da sociedade como um todo, para a importância de nós lidarmos com os nossos preconceitos sociais, com as nossas limitações, é uma realidade que faz parte do dia a dia. Qual a importância desses espaços de diálogo, não de uma confrontação, mas de um diálogo para que a gente possa entender o que acontece? Olha, eu acho que as militantes que denunciaram, no meu caso na OEA, as outras que fizeram parte do consórcio de ONGs para a criação da lei, né, criar as normas da lei, né, as mulheres envolvidas nos movimentos sociais de bairro, todas essas pessoas têm histórias para contar. Tem histórias para contar. Eu acho que e essas histórias devem ser contadas. Essas mulheres têm que ser entrevistadas para que possam contar os exemplos e a vivência que elas tiveram, né, até os dias de hoje. Que hoje a gente está vendo a conscientização da comunicação, né? A comunicação levando ao que acontece realmente. Não é dizer mais uma mulher foi vítima, a mulher foi vítima por isso, por isso, por isso. Por que ela foi vítima? Porque ela não conhecia no seu município onde é que podia denunciar, não existia na sua cidade onde ela pudesse denunciar, onde ela pudesse esclarecer sobre o seu direito, onde ela pudesse sair daquela situação com seus filhos dentro de casa. Você veja que uma pesquisa que o Instituto Maria da Penha fez esclareceu de que para cada mulher assassinada ficam, em média, 3 crianças na orfandade. Você imagina quantas crianças nós temos vítimas da violência doméstica, que viram seu pai matar sua mãe, foram vítimas também dessa violência doméstica e talvez ainda estejam convivendo com esse agressor. Porque muitas vezes a família ela tem uma estrutura financeira boa e pode dar uma boa educação, mas o psicológico daquela criança é o Estado que tem que cuidar, né? Tem que esclarecer. Ela precisa desconstruir o trauma ali, né? Então, é necessário a desconstrução e é necessário um acompanhamento, né, com essas crianças vítimas da violência doméstica que ficaram órfãs devido a um ato tão destrutivo como é o assassinato de uma mulher. Eu vou chamar um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite a você que nos acompanha na Boa Vontade TV. Siga conosco, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Nossa convidada de hoje é a senhora Maria da Penha. Como é que a senhora observa esse aspecto dessa promoção dos diálogos, mais trazendo para essas rodas de conversa, para eventos e para essa desconstrução,
os homens, porque às vezes existem uma série de debates, eu tenho visto mulheres que vêm se engajando, juízas, promotoras de justiça, militares, delegadas de polícia, falando que é importante nesse diálogo aproximar os homens para que haja uma conscientização da parte masculina da sociedade da importância e de quão urgente é esse tema. Eu queria a visão da senhora. É importante que exista esse diálogo entre as frentes de debate? Sim, existe a possibilidade de ser implementado um curso que é reflexões, alguma coisa assim, reflexões sobre a atitude do agressor. Aqueles homens que estão presos devido à violência que eles praticam, a violência doméstica, eles têm que passar por um curso de reflexão. E isso já o Instituto Maria da Penha, no Recife, já desenvolveu esse curso, né? Então, é realmente um momento de reflexão, porque muitos deles, né, eles praticam aquilo que aprenderam, mas não têm a consciência por que eles aprenderam e por que eles praticam, entendeu? Então, eles desconstroem esse aprendizado, né? Oxalá consigam, após sair daquela prisão, né, continuar com essa reflexão dentro de si e melhorar, né, deixar de ser um agressor. Mas, assim, a esperança é que isso aconteça, porque realmente muitos homens não puderam chorar na sua infância porque eram homens e homens não choram, não é? E não tinham que ser mimimi, porque mimimi é coisa de mulher. Quando, na realidade, a nossa essência é igual. Quando a senhora se depara com muitas histórias, porque é natural, e nós observamos isso num contexto social, no meio acadêmico, quando as mulheres falam a Lei Maria da Penha, a doutora Maria da Penha ou a senhora Maria da Penha, quando a senhora olha a sua história, que naturalmente naquele momento foi muito traumática, muito difícil passar por isso, mas hoje olhando para o seu passado, 16 anos de uma lei criada em sua homenagem, por tudo que a senhora passou e venceu, como é que a senhora observa quando mulheres observam a sua história e conseguem tirar daí forças para mudar a sua vida e não desistir de lutar pelos seus direitos? Olha, eu me sinto totalmente recompensada por tudo que eu alcancei, pela sobrevivência, né, que Deus me permitiu, né, pelas filhas que eu tenho, né, pelos genros que eu tenho. Eu posso dizer que a maior alegria de um pai e de uma mãe é dentro da sua casa dormir o sono da noite tranquilo, com a certeza de que no relacionamento de sua filha, né, existe paz, né? Quer dizer, seus filhos estão casados com pessoas conscientes dos seus direitos, com homens que não são machistas, né? E isso eu acho que eu tenho, entendeu? E tenho, assim, a alegria de encontrar mulheres que dizem, se não fosse a sua lei, hoje eu estaria morta. Então, tudo isso me faz ser muito ativa no dia de hoje. Você vê que eu não tenho... Meu tempo praticamente é só para quê? Para entrevistas, para... Né, como eu estou fazendo aí hoje com você, né, para fazer gravação de vídeo para algumas cidades do interior, às vezes para a própria polícia, quando me pede para fazer uma entrevista, porque ele vai desenvolver um curso sobre violência contra a mulher, entendeu? Então, eu me sinto assim, uma pessoa útil, apesar da paraplegia, entendeu? Que me impede muita coisa de ser feita. Mas eu acho que não é só o andar, né, que leva a gente a qualquer lugar. O pensar e o fazer também levam. A senhora imaginava em algum momento da sua história que a senhora chegaria onde a senhora chegou e se tornaria uma referência para milhões de mulheres, não somente no Brasil, mas fora também? Não, eu realmente... A minha primeiro objetivo foi mostrar de que houve uma tentativa de assassinato e não queria que isso aparecesse. Então, meu primeiro objetivo eu consegui, né? Que foi quando ele
apesar de não ter sido julgado, apesar de não ter sido condenado, por 2 vezes, né, veio uma ordem lá da OEA, né, que ele vai ser preso porque ele é o autor da tentativa de homicídio. Então, nesse momento, eu pude olhar no rosto das pessoas que antes eram assim. Por que você está em cadeira de roda? Nesse sentido, eu quero falar o seguinte, que as perguntas não são feitas, mas às vezes você percebe que as pessoas não tinham conhecimento do que se tratava e poderiam ter suas perguntas que não eram feitas, né? Hoje não, hoje as pessoas sabem que eu estou em cadeira de roda porque eu sofri uma tentativa de homicídio. Mas antes, era muito doloroso me perguntar por que você está em cadeira de roda, que a curiosidade é grande, né? Então, eu não podia contar a história de dizer, não, porque foi o meu marido que atirou contra mim, mas ele ainda não foi preso, entendeu? É uma coisa que não tinha sentido. Me fez lembrar de um projeto que existe aqui, na verdade não é um projeto, já está um grande sucesso aqui na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e vem se espalhando pelo Brasil, sob a responsabilidade da Coronel Cláudia Moraes, a Patrulha Maria da Penha. Como é que a senhora observa essa expansão, um olhar no meio militar que tradicionalmente tem uma vertente masculina muito forte, a Polícia Militar tendo essa visão distinta de criar um espaço para acolher a mulher que já sofreu que já é uma vítima, eles agora têm essa preocupação de acolher e dar o suporte necessário às mulheres? Eu me sinto muito feliz em saber que existe a Patrulha Maria da Penha, porque nós só temos elogios para ela. Né? Eu ainda não tive nenhuma queixa de ninguém de dizer, não, a patrulha não serve na minha região, entendeu? Sempre. Ela é muito querida e ela faz assim, ela tem um trabalho muito importante na vida das mulheres, né? E os homens respeitam, porque os homens eles também são conscientizados de que eles não podem abusar da mulher, porque a patrulha está ali para manter o respeito para com a mulher. Né? E eles têm respeitado, porque se não respeitar, a patrulha toma a patrulha toma um posicionamento bem positivo e bem importante. Né? E eu acho a Patrulha Maria da Penha uma das políticas públicas importantíssimas do nosso país. Tomara que todo município tenha uma Patrulha Maria da Penha para melhorar a vida das mulheres. Olha, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Em primeiro lugar, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação para dialogar um pouco com a nossa audiência aqui na Boa Vontade TV. Gostaríamos de deixar um abraço em nome da Legião da Boa Vontade, que tem um respeito muito grande pela história da senhora. Deixamos o espaço sempre aberto para que a senhora possa falar sobre o seu trabalho, sobre o Instituto Maria da Penha, que naturalmente é um filho muito querido do seu coração também, pelo trabalho que desempenha. Parabéns pela sua perseverança, a nossa homenagem, em nome de toda a família da Legião da Boa Vontade, pelo trabalho que a senhora realiza e a importância do que a senhora faz para as mulheres no Brasil e no mundo. Muito obrigada por esse espaço. A Legião da Boa Vontade sim, esteve presente em muitas oportunidades, né? Eu mudei já de endereço, não moro mais onde eu morava, mas elas compareceram na minha casa algumas vezes e assim sempre foi muito importante, né? Sempre levava um trabalho de um aluno, né? A respeito da lei, certo? E eu quero dizer que eu fico feliz de ter tido essa oportunidade. Senhora Maria da Penha, muito obrigado mais uma vez, que a senhora tenha um excelente dia e continue servindo aí de uma excelente referência para as mulheres. Obrigado. Obrigada a você. Nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com a senhora Maria da Penha, conversando conosco, compartilhando um pouco de sua história de vida, os desafios e o avanço na defesa do direito das mulheres. A você, amiga telespectadora, a você, amigo telespectador, muito obrigado pela companhia de sempre e o carinho da audiência. Siga conosco aqui na Boa Vontade TV.